Além disso, estamos apontando 20 tipos penais para esses diferentes agentes, sendo 19 tipificados no Código Penal e 1 no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade. O relatório, dentro da governabilidade do campo majoritário que dirige essa comissão parlamentar de inquérito, campo majoritário este composto por 7 senadores titulares, por 2 senadores suplentes e com o apoio de vários outros colegas senadores, constituiu uma verdadeira frente ampla para dar governabilidade à CPI, para responder o morticínio de brasileiros, para responder ao negacionismo, para dizer aos brasileiros que essa tragédia não será por nós esquecida e que este grupo irá trabalhar de todas as formas para que os indiciados neste relatório final, entre eles o presidente da República, que está com imputação de 78 anos de prisão, pelo menos, possam responder nos tribunais penais do Brasil e, inclusive, no Tribunal Penal Internacional. Até a próxima terça-feira, dia da votação, o senhor acredita que haverá alguma mudança no relatório? Sempre é tempo. O relatório só fecha na terça-feira, dia 27. Perdão, na terça-feira, dia 26. Enquanto não for votado o relatório, há tempo de sugestões, há tempo, sobretudo, de acréscimos. Não vejo nenhuma possibilidade de retirada de pontos do relatório, mas, sobretudo, de acréscimos, de inclusões. Senador, o presidente Jair Bolsonaro respondeu o relatório dando gargalhada, desdenhando. Como é que os senhores reagem a isso e quando é que os senhores vão à PGR? Vai ficar para a próxima quarta-feira? Tem significado de diagnóstico a reação do senhor presidente da República. Foi assim que ele se comportou com as 600 mil vítimas, compatriotas nossos, que não estão mais no seio dos seus familiares. Foi assim que ele se comportou com os quase 20 milhões de brasileiros, alguns deles que estão com sequelas gravíssimas por conta da Covid-19. O mesmo presidente da República que hoje deu gargalhada, foi o mesmo presidente da República que falou "e daí?" sobre os mortos. Foi o mesmo presidente da República que falou que era uma gripezinha, nada mais que isso. Foi o mesmo presidente da República que, de forma sorrateira, triste e macabra, fez imitação de pessoas com falta de ar. Ele rir só tem coerência com o comportamento dele até agora. É por isso que o relatório indicia por crimes que poderão levá-lo a cumprir 78 anos de prisão. Em relação à entrega do relatório à Procuradoria-Geral da República, nós estamos requerendo, solicitando ao senhor Procurador-Geral da República que nos receba na quarta-feira, dia 27, logo após a aprovação. A aprovação pretendemos fazer no dia 26, dia 27. A ideia é iniciar a entrega do relatório, começando pelo Procurador-Geral da República e levando para as demais autoridades para cada um dos foros que forem designados, seja a Procuradoria da República no Distrito Federal, seja o presidente da Câmara dos Deputados, seja a força-tarefa do Ministério Público Paulista. Senador Randolph, boa tarde. Vinícius Estadão, senador. Existe a possibilidade legal e concreta, senador, de o resultado do trabalho da CPI não ter uma consequência jurídica, a depender do posicionamento do procurador Augusto Aras e também do presidente da Câmara dos Deputados. Queria entender do senhor quais são as estratégias desta CPI para que o trabalho de fato tenha essa consequência jurídica e que não haja um simples arquivamento dos apontamentos que foram feitos até aqui. Qualquer autoridade que receber esse relatório terá uma dificuldade imensa de arquivá-lo. Ontem nós nos detalhamos até tarde a ajustar todos os termos técnicos, a não deixar nenhuma brecha de reparo técnico. Inclusive alguns ajustes que podem ser criticados politicamente foram ajustes necessários do ponto de vista técnico-jurídico para que não reste brecha de anulação. Aqueles que têm a pretensão de arquivar esse relatório, seja quem for, terão enorme dificuldade
enormes dificuldades para fazê-lo do ponto de vista técnico, jurídico, do ponto de vista político, do ponto de vista da satisfação que se espera ter de toda a sociedade brasileira. Se por acaso isso ocorrer, nós também estamos trabalhando com as outras possibilidades que existem dentro da própria legislação penal brasileira. O Código de Processo Penal de nosso país dispõe da possibilidade da ação penal subsidiária da pública. A clareza sobre a legitimidade, senador, e quem proporia essa ação subsidiária, por gentileza? A parte para propor deveria ser a parte legítima. Neste caso, nós estamos em contato com as associações de vítimas da pandemia, que inclusive participaram na segunda-feira da audiência pública, e estamos também em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil, sem prejuízo e embargo de outras instituições que também poderão subscrever. Por fim, senador, com relação à Câmara dos Deputados e os crimes de responsabilidade, com relação a esse aspecto, quais são as estratégias da CPI? Na quarta-feira, pretendemos fazer a entrega à Procuradoria-Geral da República. Solicitaremos também que o senhor presidente da Câmara dos Deputados possa nos receber para a entrega do relatório. Não podendo, a ideia é na quarta-feira fazer a entrega tanto dos crimes comuns ao Procurador-Geral da República, quanto do crime de responsabilidade ao senhor presidente da Câmara dos Deputados. Olá, senador, Wilson, tudo bom? bem? Como é que o senhor está? Está aliviado? Pior, o senhor está aliviado depois que entrega o sentimento não é ao final de alivio, o sentimento é que a responsabilidade está sendo cumprida e não terminará com a votação do relatório na terça-feira. Terça-feira teremos a entrega do relatório, mas aí não acaba. Repito, nós estamos imputando ao presidente da República um pedido de 78 anos de prisão. 78 anos de prisão. Não basta apontar isso no relatório e isso não ter consequência prática. O trabalho dos senadores continuará para que a consequência do relatório ocorra. Senador, só para ficar claro, na terça-feira do calendário, essa reta final e pós-CPI, terça-feira vai ser provavelmente discutido e votado o relatório final, correto? Na quarta-feira se encaminha para a PGR, e na quarta-feira, perdão, se encaminha na PGR, e para a Câmara dos Deputados também vai ser na quarta-feira, e como é que vai ficar essa agenda para os demais órgãos, Ministério Público Federal nos estados, Ministério Público em São Paulo, como é que vai ficar essa agenda? Senador? Nós ainda não temos a confirmação da PGR nos receber na quarta, mas estamos solicitando que eles nos recebam na quarta. A ideia, então, é na quarta-feira a Procuradoria-Geral, na quarta-feira a Procuradoria-Geral da República, e esperamos também protocolar na quarta-feira ao senhor presidente da Câmara dos Deputados. Aí estamos organizando uma agenda que terá sequência. Ainda na quinta-feira ou mais tardar na semana seguinte, falta ajustar a entrega para a Força-Tarefa do Ministério Público Paulista, que está investigando o caso Prevent, assim como para as comissões parlamentares de inquérito da Câmara de São Paulo e do Estado de São Paulo. Na sequência também a entrega para a Procuradoria da República do Distrito Federal, para aqueles que têm este foro. E na sequência também a entrega provavelmente à Procuradoria da República no Amazonas, para aqueles que tiverem como foro o Ministério Público do Amazonas. Então, acertado e definido, basicamente, somente na quarta-feira, após a votação do relatório, a Procuradoria-Geral da República e provavelmente, a Câmara dos Deputados. Obrigado, senador. Obrigado, Wilson. Oi, senador, tudo bem? Basília Rodrigues, da CNN Brasil. A gente está ao vivo agora para o Visão CNN com a Carla Vilhena e nós temos uma dúvida. Por que ali, na reta final, os senadores decidiram tirar dois crimes muito relevantes, contundentes da lista que estava sendo atribuída ao presidente Jair Bolsonaro? O homicídio qualificado e o genocídio de povos indígenas. Por que essa decisão? Ficou um relatório mais fraco? Não pode ser fraco um relatório que imputa a alguém 78 anos de prisão. Em relação ao homicídio qualificado por motivo torpe, é uma questão eminentemente técnica. Porque, veja, o homicídio qualificado por motivo torpe é quando é executado com a intenção de matar alguém e tem um motivo torpe para este homicídio ocorrer. A tese sustentada no texto anterior do relatório era que o motivo torpe era a pandemia e teria tido essa intenção. Só que se assim caracterizasse, comprometeria a classificação do crime de epidemia com resultado morte.
O crime de epidemia com resultado morte tem uma tipificação penal e tem uma penalização, inclusive, maior do que o primeiro. Leva até a 30 anos de prisão ao agente. Diante disso, nós optamos, do ponto de vista técnico, pelo certo, ao invés do duvidoso. A classificação do primeiro tipo penal, homicídio qualificado por motivo torpe, poderia prejudicar tecnicamente o segundo motivo penal, que era o crime de epidemia com resultado morte. Então optamos pelo mais agravante. O mais agravante é a epidemia com resultado morte do que o qualificado por homicídio torpe. Para não prejudicar tecnicamente o relatório, foi essa a nossa opção. Em relação ao crime de genocídio, há muito, vocês todos sabiam, nós temos um campo majoritário que dirige essa comissão parlamentar de inquérito, com 7 colegas senadores. Mais importante que qualquer coisa é nós aprovarmos o relatório ao final. Não seria adequado nós levarmos a voto o relatório e não ter maioria de votos para aprovar. A grande frustração aos brasileiros nesse momento seria este relatório não ser aprovado. O que nós procuramos tecer de segunda-feira para cá, inclusive com o esforço de vários colegas senadores, eu quero destacar aqui o esforço dos colegas Humberto Costa, do colega Tasso Gereissati, que ontem sediou inclusive um encontro na casa dele, foi um acordo possível no grupo para que o relatório seja aprovado. O relatório continua com um peso enorme, o relatório está impactante. Repito, o relatório atribui mais de 78 anos de prisão, provavelmente, ao presidente da República. Alguém que é indiciado por 78 anos de prisão, enfim, não é pouca coisa. Obrigada. Disponha, Basília.